Nesse espaço eu costumo trazer todos os dias uma mensagem de reflexão, uma mensagem baseada em uma frase, algo que eu vi, algo que eu li, algo e muitas vezes, na maioria das vezes, em algo que eu publiquei nas minhas redes sociais. Todo dia eu tenho o hábito, há anos, de colocar uma frase motivacional para quem quiser, quem me segue, inclusive nas redes sociais. Eu uso a rede social basicamente para isso, né? Para trazer coisas positivas, coisas boas, não ficar me exibindo, nada disso, não é a minha função, tá? E sem nenhuma pretensão também de colecionar likes, colecionar seguidores, minha pretensão não é essa. Eu acho que a rede social tem que ser usada dessa maneira, é a forma que eu entendo que deve ser usada uma rede social, então eu promovo isso. E trago todo dia aqui uma mensagem de reflexão. E a de hoje, ela fala que, eu escrevi que ser bom para si não é egoísmo, é o ponto de partida para se conseguir ser verdadeiramente bom para o mundo. E o que eu quero dizer com isso? Eu acabei de ler aqui no perfil de uma amiga, ela postou uma frase que fala basicamente sobre os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? Certamente você tem muitos inimigos, mas o principal inimigo teu é você mesmo. A luta é diária com você mesmo. Sobre aquilo que você pensa da vida, como você age, como você se manifesta diante de uma situação, às vezes inesperada. E nós vamos ser surpreendidos pela vida o tempo todo. Então muitas coisas inesperadas vão acontecer, mas a briga é para você se tornar melhor, para você ser melhor que ontem, melhor que anteontem, ser pior que amanhã, porque amanhã você vai evoluir mais um pouco. Então é basicamente isso, nesse sentido, o texto que eu acabei de ler aqui no perfil de uma amiga que ela publicou. É uma frase, né? Uma frase de um pensador aí. E eu penso o seguinte: durante muito tempo nos ensinaram que ser bom é se colocar sempre em último lugar, não é? A minha avó dizia isso pra mim: você tem que ser bom, primeiro você pensa nos outros, depois você pensa em você. Primeiro alimente a fome dos outros para depois se alimentar. Que cuidar de si é sinal de egoísmo. Minha avó achava isso, que eu cuidar de mim mesmo era um sinal de egoísmo. Dizer não era falta de amor, falta de educação. E até hoje tem muita gente que me critica porque eu falo bastante não. Sou bem catedrático na hora de falar não. E o meu não é não. Não é aquele acho que não. Não é não. Acabou, não é? Mas a verdade é muito mais profunda do que isso que eu aprendi. E muitos de nós aprendeu na infância, né? Com os pais e com os exemplos da sociedade. Quando você se abandona para agradar os outros, o que você vai entregar depois, posteriormente, não é amor. Você vai entregar cansaço, você vai entregar ressentimento, porque você vai fazer uma comparação ali, e muitas vezes o silêncio. Muitas pessoas hoje não conseguem demonstrar afeto justamente por isso. Ora, eu vou cuidar dele, mas e eu? Quem cuida de mim? Ser bom para si é primeiro aprender a se respeitar. Respeite seus limites, ouvir os seus próprios limites, os limites que muitas vezes o nosso corpo está dando e a gente negligencia. É reconhecer que as nossas emoções também importam e muito, que a sua paz, a paz tem um valor inestimável e toda a nossa história merece esse cuidado. Toda a nossa jornada aqui na Terra merece esse cuidado de cuidar antes da gente. Eu não estou dizendo para todos nós para que devemos ser pessoas egoístas de fato, né? Que só se preocupa com o seu bem-estar e os outros que se lasquem, como dizem no popular. Não é disso que se trata. Mas eu estou dizendo que para você ajudar os outros, você precisa estar bem. Para você oferecer amor aos outros, você precisa sentir amor próprio, ou não? Ou eu estou equivocado nesse meu pensamento? É algo para refletir, esse espaço, exatamente isso, para refletir, para você pensar algumas atitudes, algumas coisas corriqueiras para você, mas que talvez estejam um pouco truncadas, não erradas, porque ter certo e errado é muito relativo, mas às vezes você entendeu de uma maneira errada. Quando você se trata com honestidade, o bem que você oferece aos outros é mais puro, tem pureza cristalina.
Eles não vêm da obrigação, mas é uma escolha. Eu quero ser bom para alguém. É uma escolha que você faz. Não é por obrigação. E o que acontece muitas vezes é a obrigação. A gente vê isso em época de campanha política. Os políticos, todos eles, todos sem exceção, se tornam bonzinhos, né? Homens bonzinhos que vão na casa de cada um. Ô, meu amigo, eu vou trazer o asfalto para frente da sua casa, eu vou resolver aquele problema. Na época da campanha, se tornam pessoas boazinhas. Você acha que isso é obrigação ou escolha? É obrigação deles como políticos, porque eles fazem desse ato da política uma profissão. Não é uma escolha. A escolha é aquela pessoa que todo dia, independente do seu cargo, está preocupada com o bem-estar dos outros. Mas antes de se preocupar com os outros, ela tem que estar bem consigo. Tem que estar em paz. Tem que estar numa vibe, como dizem os jovens, numa vibe bacana, né? Com uma aura que emana radiação positiva. Ser bom para si é, antes de mais nada, um ato de responsabilidade. Nós temos responsabilidade emocional. Tem muita gente doente da cabeça, a gente fala doente da cabeça, mas com problemas emocionais, justamente por pensar demais nos outros e esquecer a si próprio. Quantas pessoas ficam cuidando da vida dos outros que você conhece? Eu conheço inúmeras pessoas dentro da família. Pessoas que cuidam da vida alheia, mas não cuida da sua própria vida. Critica a estria na perna da amiga ou do parente, mas não olha a sua própria estria. Critica o hábito da outra pessoa ler e ela fica lendo bobagem na internet. Você acha que isso é salutar? Isso é saudável? A gente tem que cuidar dos outros. Ninguém oferece aquilo que não tem. A gente precisa cuidar de nós para depois cuidar dos outros. E fica a pergunta. Eu vou deixar uma pergunta aqui para concluir aqui o meu raciocínio. Ser bom para mim ou para os outros? Faça essa pergunta a si mesmo. Você pode ser verdadeiro consigo próprio. Você consegue ser verdadeiro com os outros? Pense nisso. Bom dia.